texto sagrado, livro do Gênesis, capítulo de número 22. Esse texto tem me acompanhado. Gênesis, capítulo de número 22, verso de número 6, meus irmãos. Amém? Diz assim a tradução que está em minhas mãos: E Abraão pegou a lenha da oferta queimada e a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo em sua mão e uma faca, e foram os dois juntos. Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Aqui estou, meu filho. E ele disse: Eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão disse: Meu filho, Deus proverá a si mesmo um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os dois juntos. E eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera. E Abraão construiu ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e pôs no altar sobre a lenha. E Abraão estendeu a sua mão e tomou a faca para imolar o seu filho. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Aqui estou. E ele disse: Não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faça alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negastes a mim o teu filho, teu único filho. Amém? Podem tomar assento, glorificando e exaltando ao nome santo do Senhor. Meus irmãos, gostaria apenas de alguns minutos da sua atenção para partilharmos desse texto que Deus colocou em nosso coração. A palavra de Deus, que ela é viva e eficaz em nosso meio. O texto que nós lemos vai falar a respeito de um grande patriarca, a saber, Abraão. Abraão, ele é conhecido nas Escrituras Sagradas como o pai da fé. Abraão, ele é alguém que exerceu a fé de uma forma única. Abraão é alguém que exerceu a fé de uma forma tão exemplar. E a palavra de Deus vai nos ensinar que Abraão, ele tinha uma comunhão com Deus. Olha essa comunhão, pregador. A palavra de Deus nos ensina que Deus, quando chama Abraão, Deus vai dizer assim ainda no capítulo de número 12: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Quando nós olhamos e percebemos a história de Abraão, a palavra de Deus vai nos ensinar que Abraão, ele é filho de Terá. Terá, por sua vez, ele tinha dois filhos. E a palavra de Deus nos ensina que um dos filhos de Terá morre. A palavra de Deus nos ensina que o tempo é o tempo da peregrinação. Observe que a palavra de Deus nos ensina que Terá, ele está indo em direção à terra
prometida. Ele está indo em direção a Canaã. Só que no meio do caminho a palavra de Deus vai nos dizer que um dos seus filhos vai morrer. O nome de seu filho é Arã. E a palavra de Deus nos ensina que ele está nessa peregrinação. Ele está indo em direção a Canaã. Ele está indo em direção a Canaã. Só que como seu filho morreu, diz a Bíblia Sagrada que no meio do caminho ele vai se deparar com uma terra chamada, glória seja dada ao nome santo do Senhor, Arã. E a palavra de Deus vai dizer que ele para e estaciona em Arã. O texto sagrado diz que ele vai morrer em Arã. Observe o que está acontecendo com o pai de Abraão. O que está acontecendo com o pai de Abraão é o seguinte: ele está focado no nome da terra, porque ele havia perdido o seu filho. E quando ele chega em Arã, ele lembra do filho que se perdeu, e ele não consegue sair de Arã, a ponto do texto dizer que ele morreu em Arã. É por isso que quando nós vemos Deus chamando Abraão, no capítulo de número 12, nós vamos perceber Deus dizendo para Abraão: Abraão, faz o seguinte, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai. É o seguinte, o que Deus está fazendo com Abraão. O que Deus está fazendo com Abraão é o seguinte: olha, Abraão, eu sei que o seu pai, ele não teve forças para poder sair de Arã. Eu sei que o seu pai, ele não teve forças para poder prosseguir. Mas é o seguinte, Abraão, eu estou te chamando e eu preciso que você se levante, saia da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Porque ele ficou aprisionado. O seu passado foi mais forte do que a promessa. O seu passado foi mais forte, glória, do que a vontade de chegar. E eu preciso liberar para nós aqui nessa noite, glória seja dada ao nome santo do Senhor. Hoje Deus está quebrando algumas maldições hereditárias. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu estou quebrando algumas maldições hereditárias. Não é porque o teu pai não chegou que você não vai chegar. Não é porque alguém da tua família não chegou que você não vai chegar. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu estou quebrando toda a barreira do teu passado. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém: o teu passado não pode te paralisar. O teu passado não pode te parar. Enquanto ele ficou aprisionado por conta do passado, Deus está dizendo para Abraão: Abraão, se levanta, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu não sei de que forma você chegou aqui, mas tem um caminho que Deus está te dizendo: se levanta, sacode a poeira. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus diz dessa forma para Abraão, que quando Deus chama Abraão, Deus não mostra o caminho para Abraão. Só que Deus, ele vai fazer assim com Abraão. Deus vai fazer Abraão sair do ambiente aonde ele estava. E olhe para cá, muitas das vezes Deus, quando ele quer nos abençoar, ele vai nos retirar de alguns ambientes. E a palavra de Deus diz da seguinte forma: e Abraão, ele sai da tua terra,
Só que o texto sagrado diz assim, meus irmãos, que Abraão levou o seu sobrinho Ló. E Abraão levou o seu sobrinho Ló. E quando eu olho para as escrituras sagradas, eu percebo que Abraão, ele fez aquilo que o Senhor lhe ordenara. Abraão, ele saiu da sua terra. Porém, a ordenança de Deus é: sai da tua terra e do meio da tua parentela. Meus irmãos, olha o que vai acontecer na história de Abraão. Diz a palavra de Deus que Abraão, ele começa a crescer, se torna um homem muito rico. E a palavra de Deus diz da seguinte forma: em que juntamente com ele estava o seu sobrinho Ló, em que também enriqueceu muito. Diz a Bíblia Sagrada que os dois cresceram, e eu digo quando cresceram, eu digo financeiramente. E a palavra de Deus diz em que vai acontecer uma contenda. Que contenda é essa? Os pastores de Abraão vão começar a contender com os pastores de Ló. E a palavra de Deus diz assim, meus irmãos, que Abraão vai virar para o seu sobrinho e vai dizer: olha, nós não podemos mais conviver juntos, nós não podemos mais habitar no mesmo lugar. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Isso me chamou a atenção, porque Abraão, ele deu o direito de escolha para Ló. A palavra de Deus vai dizer que Ló olha para as campinas do Jordão. Ele vai ver que o lugar era habitável, era bonito, era bom de se morar. E diz a palavra de Deus que ele vai seguir. Mas o que me chama a atenção é o fato de Abraão dar a opção de escolha. E Deus bradou muito forte em meu coração, porque Abraão era alguém que não dependia de ambiente para adorar a Deus. Todas as vezes que nós pegamos a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, e vamos observar a história de Abraão, nós vamos ver que Abraão, ele edificava altar ao Senhor por onde ele passava. É por isso que Abraão, ele dá o direito de escolha para Ló. Ele está dizendo: Ló, eu não dependo das campinas do Jordão, porque eu sei aonde eu estiver, eu irei edificar um altar e irei adorar ao Senhor. E eu preciso liberar sobre a nossa vida, aonde tem altar edificado, aonde tem a presença do Senhor, tem garantia do céu. Oh, glória seja dada ao nome santo do Senhor. Abraão está dizendo para o seu sobrinho: olha, eu não preciso de ir para as campinas do Jordão. O que eu preciso é ter um altar edificado. O que eu preciso é adorar ao Senhor, porque enquanto Abraão edificava um altar, o Senhor iria garantir. Enquanto Abraão estava edificando o altar, o Senhor estava garantindo. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: oh, glória, ainda vale a pena adorar esse Deus, ainda vale a pena exaltar esse Deus, o altar do Senhor. Ei, Abraão, ele entendeu: eu posso viver sem as campinas do Jordão, mas eu não posso viver sem o altar. Eu posso viver sem muitas coisas, mas eu não posso viver sem o altar. E olha o que a palavra de Deus diz: que por onde ele passava, ele edificava um altar. Abraão era alguém que tinha relacionamento com Deus. Abraão era alguém que edificava altar. Abraão era alguém que adorava ao Senhor. E quando eu olho para a história de Abraão, muito obrigado, eu percebo que está faltando algo na vida de Abraão. A palavra de Deus diz que a sua esposa era estéril. A palavra de Deus diz que
a sua esposa não podia gerar. A esposa de Abraão vai dar a sua serva para preservar a descendência de Abraão. E a palavra de Deus nos ensina que o tempo vai se passando, só que Deus havia feito uma promessa. Deus havia feito uma promessa. E a promessa que Deus havia feito era que a descendência de Abraão seria muito numerosa. E quando eu percebo que o tempo está se passando e a promessa não está se cumprindo, eu vou perceber que Abraão ele gera o seu primeiro filho, Ismael. E a palavra de Deus nos ensina que chega num determinado tempo, Abraão ele vai gerar o filho da promessa, que se chama Isaque. E aqui está um grande problema, porque Abraão era alguém que tinha relacionamento com Deus. Abraão era alguém que por onde passava edificava um altar. Enquanto a promessa ainda não tinha acontecido, Abraão ele estava adorando a Deus, ele estava edificando o altar. Só que quando o filho da promessa nasce, a prioridade de Abraão muda. A prioridade de Abraão agora passa a ser a promessa, passa a ser Isaque. E aqui há um grande problema quando nós priorizamos a promessa e paramos de priorizar aquele que nos garantiu a promessa. E Abraão ele está vivendo. E quando eu olho para a história de Abraão, eu vou perceber que ele para de edificar altar. E você vai perguntar, pregador, Abraão estava desviado? Não. Prova para mim. Abraão ele ouviu a voz de Deus. Deus está olhando para Abraão e está percebendo que Abraão já não está mais priorizando o altar. Sabe o que Deus vai fazer? O que Deus vai fazer é o seguinte: Deus vai dizer para Abraão: Abraão, pega o teu único filho e sacrifica-o. Isso está um nó na minha cabeça, porque Abraão ele já tinha gerado. Abraão ele tinha Ismael. Só que Deus está dizendo para Abraão: Abraão, pega o teu único filho, aquele a quem tu amas. Sabe por que Deus está dizendo que Isaque é o único filho de Abraão? Porque o coração de Abraão estava com um sentimento maior por Isaque. Porque se Deus pede o seu outro filho, talvez Abraão entregaria facilmente. E eu preciso entregar algo de Deus aqui para nós. Eu preciso entregar algo de Deus aqui para nós. Deus, Ele não quer nada que venha com facilidade. Deus, Ele não quer nada que venha com facilidade. Eis a palavra sacrifício. Oh, glória seja dada ao nome santo do Senhor. Sacrifício. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, pega o teu filho e sacrifica. Sabe por causa de quê? Deus está dizendo: eu sei que não vai ser fácil. Oh, glória seja dada ao nome santo do Senhor. Só que Deus ele está dizendo: pega o teu único filho e traz para o altar. Sacrifica. E olha o que Deus falou comigo. Deus ele está pedindo Isaque, porque Deus ele tinha autonomia para poder pedir Isaque. Sabe por causa de quê? Eu não posso pedir algo que não é meu. Oh, glória seja dada ao nome santo do Senhor. Deus está pedindo Isaque para Abraão, porque quem deu a Abraão foi o Senhor. Então o Senhor tinha a autoridade, a autonomia para poder pedir. Oh, glória seja dada ao nome santo do Senhor. E Deus está
dizendo para Abraão: pega Isaac, oh glória seja dada ao nome santo do Senhor, e sacrifica-o, oh glória. Ei, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu percebo que o que Deus está pedindo, oh glória, é algo difícil para Abraão, mas eu não vou ver Abraão negar ao Senhor. Eu não vou ver Abraão dizer: Senhor, mas é meu filho. Não. Ei, a palavra de Deus vai dizer que Abraão vai pegar Isaac. Oh glória seja dada ao nome santo do Senhor. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu não sei o que é que Deus ele tem te pedido, mas Deus ele está dizendo para alguém: ei, eu tenho Isaac. Só que, meus irmãos, na verdade Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão novamente no altar. Deus ele tem as suas formas de nos trazer para perto. Deus ele sabe como nos trazer para perto. Eu sei que muitas das vezes dói, eu sei que muitas das vezes machuca, mas Deus ele me trouxe aqui debaixo de uma autoridade para dizer para alguém: oh glória seja dada ao nome santo do Senhor. Eu prefiro te ver perder coisas do que te ver perdido. Oh glória. Abraão ele tinha deixado de sacrificar, Abraão ele tinha deixado de edificar altar, e o Senhor está olhando para Abraão e está dizendo: Abraão, eu preciso de você novamente no altar, eu preciso de você novamente, oh glória, no caminho da comunhão. Oh glória seja dada ao nome santo do Senhor. E olha o que a palavra de Deus vai dizer. A palavra de Deus diz que Abraão ele pega e vai para Moriá. E quando Abraão ele vai para Moriá, diz o texto sagrado que é um caminho de 3 dias. 3 dias de caminhada, meus irmãos. Tempo o suficiente para Abraão poder entender e saber o que ele estava fazendo. Deus não quer ninguém emocionado. Aleluia. Abraão ele teve 3 dias de caminhada para chegar no Moriá, no local do sacrifício. E olhe para cá, meus irmãos, vamos ser sinceros. Se fosse o irmão Tiago, no meio do caminho eu voltava. Você consegue entender que o que Deus está pedindo para Abraão é para Abraão sacrificar o seu único filho? Só que nesse tempo de caminhada de 3 dias, o que estava sendo sacrificado não era Isaac, mas era o coração de Abraão. O que estava sendo sacrificado não era o menino, mas era o coração. Antes de sacrificar o menino, o coração de Abraão precisava ser sacrificado. Precisava voltar para o altar. E olha a forma com que Deus ele faz Abraão voltar para o altar, pedindo o seu único filho. E você sabe que Deus ele tem as suas formas de nos fazer voltar para o altar. Às vezes dói, às vezes machuca. E a palavra de Deus diz que ele vai. E quando ele chega no Moriá, ele está com os seus servos. A palavra de Deus vai dizer assim, que ele vai deixar os servos no pé do monte. E quando ele deixa os servos no pé do monte, ele vai dizer: nós iremos subir e voltaremos. Olha o que acontece. Abraão ele vai preparar todo o cenário, o local, o holocausto, para poder sacrificar. E sabe o que me chama a atenção? O que me chama a atenção é olhar para o menino perguntando para o seu pai: pai, aqui está a lenha, mas aonde está o cordeiro? Você consegue perceber que Isaac ele entende de altar?
Você consegue perceber que Isaac, ele sabia como preparar um sacrifício? E como é que Isaac sabia preparar? É simples. O seu pai conversava com ele sobre o altar. O seu pai falava como era fazer o sacrifício, como tinha que fazer, como adorar a Deus. Só que há uma grande diferença. Abraão, ele até conversava, mas não estava vivendo no altar. Abraão, ele até falava, mas não estava vivendo no altar. E há um grande perigo, um grande risco, quando nós falamos do altar e não vivemos do altar. O texto diz que Isaac pergunta: aqui está a lenha, está o holocausto, mas aonde está o cordeiro? Abraão vai responder: Deus proverá para si o cordeiro. E o que eu preciso te dizer aqui nessa noite, que o mesmo altar da provação será o altar da provisão. O mesmo altar da provação será o altar da provisão. Enquanto a palavra de Deus diz que Abraão, ele pega o cutelo e estende sobre o menino, pronto para poder imolar, pronto para poder sacrificar. Oh, glória seja dada ao nome santo do Senhor. Ali o coração de Abraão já tinha sido sacrificado há muito tempo. Oh, glória seja dada ao nome santo do Senhor. Abraão entendeu que Isaac não era dele, oh glória, mas era do Senhor. Ele entendeu que Isaac não era dele, mas era do Senhor. Sabe o que Deus ele está te dizendo aqui nessa noite? O que eu quero não é Isaac, o que eu quero é o teu coração no altar. O que eu quero não é o glória Isaac, o que eu quero é você de volta na oração. O que eu quero não é Isaac, o que eu quero é você de volta na consagração. O que eu quero não é Isaac, o que eu quero é você de volta pregando. O que eu quero não é Isaac, o que eu quero é você de volta exaltando o nome santo do Senhor. Deus está dizendo para alguém: oh glória seja dada ao nome santo do Senhor. Isaac é só o pretexto para poder te trazer, oh glória, para o caminho da oração. Isaac é só um pretexto para poder te trazer de volta para o caminho do Senhor, para o caminho do altar. Oh glória seja dada ao nome santo do Senhor. Eu sei que muitas das vezes a vida ela tem nos afligido tanto e nós acabamos virando para a direita, para a esquerda, mas Deus está te dizendo: oh glória seja dada ao nome santo do Senhor, eu te quero de volta no altar. Oh glória, eu te quero de volta no caminho, oh glória, da oração. Ei, Deus está dizendo para Abraão: Abraão, não estenda suas mãos sobre o menino. Eu preciso liberar aqui nessa noite: Deus, ele não se alimenta de sacrifício humano. Deus, ele não queria Isaac, mas Deus, ele queria Abraão. Deus, ele não quer, oh glória, os seus bens. Deus, ele quer você. Deus, ele não quer, oh glória seja dada ao nome santo do Senhor, é aquilo que você mais ama, mas ele quer você. Oh glória seja dada ao nome santo do Senhor. Deus, ele está dizendo para Abraão: Abraão, eu estou com saudade de você edificar altar. Eu estou com saudade, Abraão, de você edificar altar. Oh glória, Abraão, ele por um momento da vida, ele se deixou levar e
parou de edificar altar. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: oh glória, quem sabe por um momento da vida você deixou de edificar altar, você deixou a casa do Senhor, mas Deus está te dizendo nessa noite: o altar ainda é o teu lugar, o altar ainda é o teu lugar. Deus está dizendo para alguém: no altar da provação ainda tem provisão. No altar da glória seja dada ao nome santo do Senhor. No altar da provação ainda tem provisão. Deus diz para Abraão: Abraão, não faça tal coisa comigo, porque eu vejo que verdadeiramente você teme ao Senhor. Deus, ele não queria Abraão. Deus, ele não queria Isaac. Deus, ele queria Abraão. E a pergunta que fica para nós é: você está esperando Deus te pedir o quê para poder voltar para o altar? Você está esperando Deus te pedir o quê para voltar para o altar? Abraão não estava desviado. Abraão, ele não estava fora da casa do Senhor, não, muito pelo contrário. Só que muitas das vezes nós acabamos vivendo uma vida monótona. Nós acabamos vivendo uma vida corriqueira. E o esfriamento chega sem que nós percebamos. E Abraão estava assim. Só que quem foi chamado para viver no altar? Aleluia. Quem foi chamado para viver no altar? Glória a Deus. Não pode apenas ficar esquentando o banco. Glória a Jesus. Quem foi chamado para viver no altar não pode apenas entrar aqui e sair da mesma forma, porque Deus te chamou para edificar altar. Oh, glória seja dada ao nome santo do Senhor. Você pode se colocar de pé por um minuto? Eu quero interceder pela tua vida. Oh, glória seja dada ao nome santo do Senhor. Eu não sei de que forma você chegou aqui, eu não sei de que forma você adentrou por essas portas, e eu não sei qual é o momento em que você está vivendo, mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: tem uma injeção de ânimo para a tua vida. Oh, glória seja dada ao nome santo do Senhor. Tem uma injeção de ânimo para a tua vida. Talvez você tenha chegado aqui, oh, glória seja dada ao nome santo do Senhor, precisando de um renovo, oh, glória, precisando de um impulso, um impulsionamento de Deus. Deus, ele está te dizendo: o teu lugar ainda é do altar. Você não foi chamado apenas, oh, glória seja dada ao nome santo do Senhor, para esquentar a banca. Você foi chamado para poder impactar vidas. O que sustenta a sua vida ainda é o altar. O que sustenta a tua casa ainda é o altar. Oh, glória, o que te mantém de pé e firme ainda é o altar. E todas as vezes que nós nos distanciamos do altar, acaba tendo uma dependência em nós, acaba gerando fraqueza em nós. Só que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: o teu lugar é o altar. Não saia do altar, porque enquanto você estiver do altar, Deus irá prover. Enquanto você estiver no altar, Deus irá providenciar.
confiar. Deus, Ele está dizendo para nós nessa noite, enquanto nós estivermos no altar, Deus irá garantir vitória. Feche os teus olhos. Eu quero orar pela tua vida, Deus. Eu quero te entregar a tua igreja. Eu quero te entregar o teu povo. Senhor Jesus, ó Pai, nessa noite, ó Pai, eu quero te pedir, se porventura, ó Pai, entrou alguém por essas portas, ó Pai, precisando, ó Pai, voltar para o altar, ó Deus, ó Pai, eu te peço nesse momento que o Senhor possa, Deus, dar uma injeção de ânimo, Deus, que nós não venhamos nos perder em meio às promessas que têm se cumprido em nossas vidas, que nós não venhamos, ó Pai, deixar, ó Pai, de entender, ó Pai, que o Senhor ainda é o Senhor das nossas vidas, que nós possamos ter a ciência que melhor do que a bênção é estar com o dono da bênção, melhor, ó Pai, do que a bênção é estar, ó Pai, no teu altar. E eu tenho a certeza, ó Pai, que o teu altar, ó Pai, ele irá nos garantir nessa noite, ó Espírito Santo de Deus. Eu te oro nesse momento, se adentrou alguém fraco, caído, ó Pai, nesse momento eu te peço, renova o teu nome ser glorificado. Deus, eu te peço nesse momento, ó Pai, se adentrou alguém nessas portas, ó Pai, precisando de um renovo, ó Pai, que o teu altar nesse momento, ó Pai, possa envolver com o teu Espírito Santo, ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, que nós possamos entender, ó Pai, que sem o altar nós não somos nada, ó Pai, ó Espírito Santo de Deus, que nós possamos ter a ciência, ó Pai, que é o altar que irá nos garantir a vitória, que é o altar que irá, ó Pai, nos garantir a vitória. Ó Deus, eu te peço nessa noite, ó Pai, que nós venhamos de ver nesse altar, entregar as nossas vidas nesse altar, porque é esse altar, ó Pai, que vai nos fazer chegar, é esse altar que irá nos fazer alcançar. Ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, toma vidas aqui representadas na tua vida. Eu te peço nessa noite, ó Pai, que o Senhor possa estar tocando. Pai, nessa noite eu te peço, ó Pai, toma corações aqui. Ó Deus, ó Pai, eu não sei se corações aqui nessa noite precisam, ó Pai, estar sacrificados no teu altar. Mas, ó Pai, eu acredito, ó Pai, que enquanto houver corações, ó Pai, sacrificados no teu altar, tem providência de Deus chegando. Deus está dizendo, ó glória, enquanto teu coração estiver no altar, Deus irá prover, Deus irá prover, Deus irá prover. Ó glória seja dada ao nome santo do Senhor. O altar ainda é lugar de sacrifício, o altar ainda é lugar de sacrifício. Vai doer, mas vai haver providência de Deus. Deus está dizendo, enquanto você sacrifica, Deus está enviando recursos, Deus está enviando providência. Oh Espírito Santo de Deus, Deus me trouxe debaixo de uma autoridade para dizer para alguém, oh glória seja dada ao nome santo do Senhor. Deus prefere te ver perder coisas do que te ver perdido. Oh glória, pode ir em carro, pode ir em casa, mas Deus está te dizendo, enquanto o teu coração estiver no altar do Senhor, Deus irá prover. Quem aqui lembra de Jó? Jó estava com o teu coração no altar. Oh glória, perdeu casa, perdeu família, perdeu recurso, mas enquanto o coração de Jó estava no altar, Deus providenciou e virou o cativeiro dele. Deus está dizendo para alguns, Abraão, aqui nessa noite, o teu coração ainda tem
que estar no altar. O teu coração ainda tem que estar no altar. O teu coração ainda tem que estar no altar. Oh glória, no altar do Senhor está aqui. Oh glória, e aí vai sacrificar ou vai deixar? Oh glória, o inimigo levar tudo. Abraão entendeu que Isaac não era dele. Abraão entendeu que Isaac não era dele, mas era do Senhor. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Eu sei que muitas das vezes nós falamos: o filho é meu, a casa é minha, o dinheiro é meu. Só que Deus, Ele está te dizendo: o que eu quero é o teu coração. Amantíssimo Deus, eterno Pai, eu te entrego a tua igreja, eu te entrego o teu povo. O Senhor sabe a necessidade da tua igreja, o Senhor conhece a necessidade do teu povo. O Espírito Santo de Deus, ó Pai, neste momento, se há alguém aqui, ó Pai, precisando, ó Pai, retornar para o altar, ó Pai, retornar para o altar, neste momento eu te peço, envolva com teu Espírito Santo. A Deus, nesse momento eu te peço que o Senhor possa derramar a tua graça. Deus, toma as nossas vidas em tuas mãos, que nós possamos ter essa ciência e essa certeza, ó Pai, que o nosso coração tem que estar sacrificado no altar, pois é o altar que irá prover. Deus abençoe a sua vida e entenda uma coisa: o mesmo altar da provação é o altar da provisão. Tenha certeza disso. Deus abençoe a sua vida.